Olá, tudo bem com você? O Conversa com a Fonte de hoje vai falar sobre o golpe militar de 64 e também sobre a ditadura. Uma peça apresentada no Festival de Curitiba trouxe esses assuntos de novo à discussão. É a peça Memórias Torturadas. No nosso bate-papo de hoje estão aqui o diretor dessa peça, Gerhard Rager, o Carlos Molina, funcionário público e ex-preso político, e a Beth Capuani, que é produtora da peça. A primeira pergunta que eu queria fazer para o Gerhard é por que você escolheu esse tema, Gerhard, para apresentar no Festival de Curitiba? Bom, primeiro que quando eu estava terminando a faculdade de Direito em 2006, saiu uma pesquisa dizendo que Curitiba era das cidades do Brasil a que tinha o maior número de jovens que queriam a volta da ditadura militar. Isso mostra que não sabiam o que é a ditadura, o que aconteceu no Paraná. E justamente por não termos grandes produções sobre a ditadura no nosso estado, produções acadêmicas, cinematográficas, teatrais, artísticas, a gente viu que era necessário fazer alguma coisa para informar, pelo menos, né, sobre o que aconteceu e qual foi o papel do Paraná dentro da ditadura militar no Brasil e no Cone Sul. Daí surgiu a ideia através de pesquisas no Arquivo Público do Estado, onde está a maior parte dos arquivos do DOPS, e no único livro que foi escrito sobre a Operação Marumbi, que é do Ildemanso Vieira, As Memórias Torturadas e Alegres de um Preso Político. Então, pegando isso como base, entrevistando, falando principalmente com o Valmor Marcelino, que nos deu grandes subsídios sobre o período, a gente conseguiu escrever, então, uma peça teatral ambientada justamente no local onde tudo aconteceu. E vocês fizeram essa peça no Presídio do AU, o ambiente dessa peça é o Presídio do AU. Exatamente. A ideia não só de trazer as informações que pouca gente ou quase ninguém sabe sobre como o Paraná participou da ditadura militar, pelo governo, pela militância, dos dois lados, mas colocar o público exatamente onde tudo aconteceu, no meio das galerias de presos, né, passando frio, com aquele mal-estar, fazendo com que o público vivesse pelo menos um pouco do que aqueles ideólogos na época viveram. Antes da gente continuar essa discussão, vamos ver uma reportagem que a Malu Maza fez em 2004 falando desses chamados anos de chuva. 31 de março de 1964. Curitiba tinha pouco mais de 400 mil moradores. Há exatos 40 anos, um presidente era derrubado do poder, acusado de flertar com o comunismo, e uma ditadura militar se instalava no país. Enquanto os militares se preparavam para pôr fim à mazorca entronizada, o povo tomava a iniciativa de reafirmar a sua convicção. O fiel da balança foi o discurso do João Goulart no Automóvel Clube em 30 de março de 1964. Esse discurso foi o motivador, né, pelos militares mineiros, comandados pelo Olímpio Mourão Filho, se direcionar para o Rio de Janeiro, né? E na metade do caminho eles ficaram sabendo que o presidente já tinha caído, né, que foi uma revolução sem sangue. Se no momento do golpe nenhuma gota de sangue foi derramada, durante os 21 anos de regime foram várias as vítimas da máquina repressora do Estado. O Brasil militar, que sonhava ser potência, não dava espaço para a oposição. No dia do golpe, mais de 300 prisões de pessoas contrárias ao governo foram feitas no Paraná. Aqui à esquerda, ela possuía focos no movimento estudantil, no sindicato dos bancários e no sindicato dos jornalistas. Quem pensava de maneira diferente naquela época era chamado de subversivo e era perseguido. Durante o regime, ativistas políticos de esquerda foram presos, torturados, pessoas desapareceram e algumas foram mortas em nome de um governo que tinha a intolerância como uma de suas principais bases. A partir de 1968, o ato institucional número 5 dava direito ao governo de cassar mandatos e prender os esquerdistas sem direito à defesa. Levados para os quartéis, vários foram torturados. A jornalista Silvia Calciolari acompanhou a elaboração da lei estadual que indenizou 170 presos políticos em 98. Analisou mais de 200 fichas e decidiu estudar esse período da história do Estado. A repressão passou pelo Paraná tanto em termos de resistência quanto em termos de ação do Estado. Eu acho que o Paraná viveu o auge da violência da repressão em 75, com a Operação Marumbi e Barriga Verde. O ano de 75, Ildemanso Júnior nunca mais vai esquecer. Dirigente do Partido Comunista, o pai dele era um dos alvos da Operação Marumbi.
Os dois foram presos quando tentavam falar com outra liderança do partido por telefone. Na cela em que eu estava, eu vi muitas pessoas sendo torturadas, chutadas, humilhadas sobre todos os aspectos, levando telefone, tapas no ouvido. No mesmo dia, ele foi solto, mas o pai ficou. Meu pai ficou preso de 75 até começo de 79. Ele saiu com anistia do Figueiredo, que aí realmente ele foi anistiado. Até hoje, as lembranças daquele dia estão na cabeça do artesão. Apesar do sofrimento, ele não se arrepende de ter escolhido o caminho da resistência, num tempo em que expressar opiniões era considerado crime. Hoje eu acho que a gente vive essa liberdade, em grande parte, ao fruto do trabalho desses velhinhos, desses jovens, estudantes, que lutaram pelas liberdades democráticas, pela condição de poder votar livremente, de organizar partidos, de escolher os seus representantes. Era exatamente isso que eles queriam na época. Bom, Gerard, como é que foi para transpor essa realidade especificamente para o Paraná e trazer o que o golpe de 64 trouxe para os paranaenses? Primeiro que a gente fica até um pouco assustado quando a gente começa a vasculhar, a pesquisar, a ouvir os mais velhos. E a gente começa a perceber que tudo aquilo que é falado, que é comentado, é muito pouco do que realmente aconteceu. Parece que o Paraná sofre de uma amnésia histórica. Porque aqui não há produção que fala sobre isso, somente ano passado, no Rio Grande do Sul, foram feitos 143 artigos acadêmicos sobre a ditadura naquele estado. Então é uma surpresa. Primeiro, a gente vê que o Paraná foi um dos cernes da ditadura, frente ao Estado ou frente à militância. Então, primeiro começou com a surpresa, né? E depois com as histórias agregadas, né? Visto com os documentos explorados pela passagem do Che Guevara por Curitiba, que até então era uma lenda, até a gente encontrar documentos da perseguição dele pelos militares, dando certeza que ele esteve aqui, passando pela Rua São Francisco, depois pela Rua pelo Barão do Rio Branco, depois pela Rua Pedro Ivo. A questão da UMR-8 ter feito do oeste do Paraná um dos cernes da contra-revolta no Brasil inteiro, que acabou sucumbindo por um motivo torpe, né? E outras coisas interessantes, como Curitiba ter sido capital do Brasil em 69 por 4 dias, justamente pelo governador da época estar alinhado com o governo central de Brasília. Tudo isso faz com que o Paraná tenha um papel relevante e não secundário no panorama da ditadura no Brasil, e que os paranaenses têm que saber disso hoje, ou para se orgulhar ou para tomarem cuidado. No Festival de Curitiba, Memórias Torturadas foi concebida para ser apresentada dentro da prisão do AU. E nessa aí que entrou a Beth Capone, né, como produtora. Que trabalhos que você teve, Beth, para conseguir liberar o presídio? Enfim, foi muito, muito complicado isso? Sim, porque a penitenciária do AU, ela ainda aloja o centro de triagem, onde ficam em volta de 78, 80 presos ali, né? Então, por essa questão, nós demoramos por volta de 3 meses para conseguir todas as liberações, porque passou por todas as instâncias de segurança pública do Estado e jurídica, até o último despacho do desembargador. Então, foram 3 meses de trâmite até a gente conseguir entrar e 30 dias internados dentro da penitenciária, a equipe de 32 pessoas. E a equipe de produção para essa peça, o que vocês tiveram que mudar no ambiente, alterar no ambiente para poder fazer a produção? Foi escolhida a 6ª galeria por não ter muitas alterações e o espaço cênico ser o mais natural possível, né? Não houve muitas alterações. O Gustavo Kreilin, que é o cenógrafo responsável, alterou 3 celas. Recolheu o material dentro de toda a penitenciária, objetos pessoais de presos, pedaços de cama, coisas que já estavam na penitenciária, e compôs 3 espaços cênicos, né? E nesses 3 espaços cênicos, o público é convidado a ficar preso, assim como os atores, durante todo o espetáculo. Os demais convidados ficaram no corredor. E as pessoas sentem uma certa agonia acompanhando esse espetáculo dentro sim. de uma prisão? No primeiro dia teve uma senhora que surtou lá dentro.
né? Ou a gente escuta os soluços, os choros, porque isso mexe muito com as pessoas. A gente não sabe a profundidade que isso tem, né? Então, é até uma questão de responsabilidade minha, da Beth, de cada um dos 32 membros da equipe, saber até onde a gente pode mexer nisso, porque a gente não sabe o que está dentro das pessoas. Porque as piores torturas foram psicológicas e não corporais. Mas o fato de a gente fazer com que o público sinta um pouco do que aqueles presos políticos, que aquelas pessoas com ideias sofreram, é um pouco imprevisível. É uma experiência muito nova, né? E, Molina, você acompanhou a peça, né? Você sentiu alguma coisa diferente vendo... Bom, eu quase que nem fui ver a peça. E quando eu cheguei na porta e tinha esgotado os ingressos, fiquei até aliviado. Falei, não vou entrar. que eu saquei já pela escolha do ambiente e tudo mais. Falei, vai ser pesada a coisa. E foi. Tá? Tivemos que entrar em fila indiana. Já me senti preso de volta ali já, né? Daí chega num pátio onde desenrola uma cena de tortura. E ali eu fui torturado também junto, né? Porque tinha uma luz fortíssima voltada para o rosto do público. E naquele momento eu, como todos, nos sentimos agredidos, porque aquela luz agredia. E a gente tentando ver o que acontecia por trás da luz, né? Acabamos sendo torturados juntos. Daí saímos de lá, caminhando em fila indiana, de novo. Daí cai dentro do presídio, corredores escuros, aquele cheiro terrível, sabe? É o cheiro de cela que não sai, 100 anos guardando gente aquilo. Aquilo fede adrenalina, eu não sei o que mais, né? Esgoto e tudo. É uma condição muito antiga que abrigou pessoas com alta carga, né, de adrenalina, quando estiveram trancados ali dentro. Daí subimos, chegamos no local da apresentação. Se eu, que já passei por várias situações semelhantes no passado, me traumatizei já de cara, imagino aquele público, né, classe média, alienada, né, desculpe o termo, né, alienada não quer dizer que não tenha cultura, mas não vivenciar isso aí, é uma parte muito jovem, alguns ali acho que nem da ditadura sabiam direito. E daí vem o desenrolar da peça. No desenrolar da peça, eu fiquei meio afastado, porque eu quis ficar nessa posição do observador, né? Eu vi as pessoas procurarem ficarem juntas, né? Todo mundo sentado no chão, né? E daqui a pouco eu vi que a hora que passava a figura do carcereiro com um preso ou outro, né? A cara do espanto, de terror, e um tentando se apoiar no outro ali também, né? E então eu acredito que os presos viveram a realidade de público. E o público viveu a realidade de preso. A coisa, né? Você se sentiu mal ali em algum momento? Me senti. Porque aquele ambiente me traz de volta, não uma realidade que eu vivi, mas que amigos meus viveram, né? Antônio Brito, Diogo Jimenez, o Ildeu Manso, que eu cheguei a conhecer, o autor do livro que deu base para a peça, Narciso Pires, Edésio, Romeu Bertol. Eu conheci umas 15 dessas figuras que passaram para o em momentos diferentes, né? Que antes de 75 teve gente também já como preso político por lá. Era o pessoal ligado ao PCBR e às outras organizações. E a partir de 75 enleva o pessoal do Partidão. Que não foi só recolhido aqui o pessoal de Curitiba, mas veio até de Santa Catarina. Você pega o Zimmermann, o Edésio e outros, né, que passaram por lá, foram presos pela Barriga Verde, que era uma operação integrada, o BAN, quer dizer, cada estado teve. Inclusive a denúncia que detonou a Operação Marumbi aqui, ela aconteceu na Bahia. Um cara do Comitê Central, que era ligado ao Paraná, com isso daqui, que foi preso na Bahia. E da Bahia que detonou todo o processo envolvendo os outros estados. A gente vai fazer um intervalo e nós já voltamos para contar outras histórias do período de ditadura no Brasil e falar mais um pouco também da peça que foi apresentada no Festival de Curitiba. O golpe de 64 e a ditadura militar são os assuntos que nós estamos debatendo no Conversa com a Fonte de hoje. E tudo por causa da apresentação da peça Memórias Torturadas no Festival de Curitiba, que trouxe esses assuntos de volta à discussão, trazendo uma realidade bem paranaense. Nós estamos aqui com o diretor da peça, o Jihad Hajar,
Também está aqui o Carlos Molina, funcionário público e ex-preso político, e a Beth Capone, que é produtora dessa peça. Gerard, a gente estava falando durante o intervalo, e você comentou que o presídio do AU não tem registros de tortura lá, mas que os presos, antes ou depois de serem torturados, eram levados para lá. Quando eles eram sequestrados, né, pelo regime da época, eles passavam por algumas clínicas, inclusive a Clínica Marumbi, que dá nome à operação, ou pelo quartel onde hoje é a Rua da Cidadania Matriz, ali na Praça Rui Barbosa, ou em outra na Doutor Pedrosa. Ou em algumas outras que os próprios presos políticos não sabem exatamente onde que eram, porque eles chegavam encapuzados, saíam encapuzados, em viaturas, etc. E o AU, na verdade, era a morada deles, né? Era a vivenda dos presos políticos. Então não há registro de tortura lá dentro no período da ditadura militar. Agora, em outros períodos ditatoriais, a gente não sabe, como na ditadura do Vargas, se ali foi usado para isso. Nós não temos registros firmes disso. Mas eles eram tirados de lá, iam para sessões de tortura, como no famoso a ocorrência da Noite de São Bartolomeu, que é citada na peça, e depois era atestada por alguns médicos que eles aguentavam, iam ficar vivos, ou voltavam para novas sessões de tortura, ou eram devolvidos para a penitenciária do AU, que era o melhor lugar para eles ficarem, entre aspas, né, se pode ter um lugar bom, pois era um lugar onde era mais ameno, onde eles conseguiram algumas regalias. O próprio diretor do presídio, o Major Eliseu Ferraz Furquim, era amigo dos presos políticos, não deixava que eles sofressem agressões. Eles tinham até um jornal de circulação regular lá dentro. Então, era, na verdade, ficava um pouco mais suportável a argura de ter sido encarcerado por ter ideias. Agora, Beth, o que o Gerard já comentou com a gente também é que essa peça ela é 100% fiel a documentos, né? É isso? Exato. Toda a pesquisa que ele fez é baseada no livro do Ideu e em documentos do DOPS, né? Não tem a licença poética, é baseado em fatos reais, né? E que reação que isso causa, na sua opinião, no público? Isso deixa o público mais ou menos chocado? Deixa o público chocado. A condição do público estar lá já não é nada confortável. Sentar no chão, não tem energia elétrica dentro da penitenciária, foram conduzidos por lanternas. Aí chega com esses fatos reais, onde nomes são citados, eles são localizados geograficamente dentro de Curitiba, nesse contexto histórico-político, e causam desconforto. Mas a interpretação a gente joga para o público. Nós não estamos... É cenográfico, teatro, então a interpretação é do público, sobre os fatos reais, né? É um documentário cênico. Qual é a sua interpretação desse espetáculo, Molina? Olha, depois de ter saído dele? É importantíssima a atitude, né, da criação desse espetáculo, porque tem esse vácuo, né? A ditadura parece que não existiu no Brasil e muito menos no Paraná. Como aqui também não existiu aquele escravagismo, né? Aqui nunca existiu nada de ruim. O Paraná é um estado perfeito, onde nas pesquisas todos nós falamos que temos o melhor governador, o melhor prefeito, o melhor tudo, né? Essa é a honra paranaense, que é uma grande hipocrisia. O Paraná teve de tudo. Teve escravos, teve presos políticos, né? Tem pessoas passando fome. E dentro desse quadro, eu acho que a peça ela cumpre o papel de resgatar para uma parte da nossa história que tentam sempre varrer para debaixo do tapete. E as pessoas que entraram para ver esse espetáculo têm a certeza que não saem as mesmas de lá. Tá? É uma chance rara de poder vivenciar um fato histórico. Eu me senti eu mesmo que participei, né, desses movimentos contra a ditadura, me senti ali vivenciando um fato histórico. No próprio ambiente, se resgatar um texto de Ildeu Manso e transformar ele em vida de volta. Né? Eu me senti assim, eu estou até arrepiado agora de lembrar aqui. Né? E o presídio, ele é o presídio. Né? É o local que todo mundo tem a vontade de conhecer, mas ninguém tem a coragem de entrar. E quem entrava lá não saía tão cedo, né? É uma chance da gente, inclusive, ver as condições onde a população carcerária viveu, entre eles os presos políticos. E é degradante, sabe? É degradante. São celas pequenas, com portas estreitas, corredores apertados. Agora, imagina, se vazio, aquilo já esmaga a gente entrando, imagina com 2.000 pessoas ali dentro. O que era aquilo? É verdade. Você comentou no primeiro bloco, Gerard, da visita do Che Guevara a Curitiba, né? Dá mais uns detalhes dessa passagem dele por aqui. O que mais você descobriu?
Olha, os mais velhos, alguns já falecidos, como o Valêncio Xavier, diziam que conheceram pessoas que estiveram na reunião, que ele veio aqui instruir, né, dar informações, trazer informações, levar informações. Porém, juraram que iriam morrer sem dar grandes informações, de fato assim o fizeram, mantiveram o juramento deles. Porém, talvez até pressionados pelo período. Pelo período e mesmo depois da redemocratização, pela fidelidade, exato, pelo trauma também. Agora, há indícios fortes, documentais do governo que ele esteve em Curitiba, sem barba, trajando um terno de linho, né, vindo de São Paulo por uma aviação famosa da época, parando ali onde hoje é o terminal metropolitano do Guadalupe, que era o terminal rodoviário estadual, intermunicipal. E dali ele seguiu sozinho, Pedro Ivo acima, e depois encontrou um companheiro e chegou na rua Barão do Rio Branco, até chegar do lado da casa dos Alp, onde estavam pessoas da esquerda esperando por ele, entre 4 e 5 pessoas. Ele ficou menos de 24 horas em Curitiba, pegou as informações que precisava, passou as informações que precisava e rumou ao oeste do Paraná, onde há notícias do governo da época, do governo de Brasília, sabendo que ele esteve lá, porém não prenderam ele, não torturaram, não fizeram nada, apenas para saber o que ele ia fazer. Dali ele foi para a Bolívia, onde ele encontrou a morte. Talvez, há uma especulação, ainda estamos trabalhando num roteiro de um curta-metragem, o dia que Che Guevara passou por Curitiba, para tentar especular o que veio a ser a passagem ali por Curitiba e se foi daqui que saiu a informação que legou a ele a morte. Não sabemos ainda, mas Curitiba participou disso ativamente. E em relação a torturas, que tipo de torturas você encontrou nessas pesquisas que você fez, ou pelo menos as torturas que mais te causaram espécie, mais te indignaram? Bom, eu acho que todo tipo de tortura é chocante, né? Não tem a menos pior ou a mais pior. Para mim, a pior tortura é tortura psicológica, né? E o que ela alega para as gerações vindouras e para todo o meio social. Agora, as físicas contam muito, né? A gente vê ali militantes até hoje vivos, um pouco mais velhos, que até hoje carregam sequelas corporais daqueles dias de ditadura. Mas a que eu acho assim, a mais sui generis é a mamadeira de subversivo, né? Onde os interrogadores urinavam numa garrafa de cerveja e quando não vinha a verdade ou não vinha as palavras que eles queriam ouvir, eles colocavam goela abaixo no entre aspas, subversivo, até aquela urina gelada até vir a verdade. Isso seguido de choques em partes íntimas. As mulheres e tantos homens também eram estuprados e violentados com cacetetes cheios de pimenta, muitas vezes perto ou na frente dos filhos, né? Afogamentos, né? O pau de arara, todos aqueles tradicionais e algumas com os requintes de criatividade também na época, né? E tudo isso é muito próximo. Agora, todos os relatos que nós temos, seja dos vivos ou daqueles que já faleceram, é carregado com a informação de que a pior das torturas foi a tortura psicológica. Que essa nunca saiu. Dormir. Não poder dormir. O Delmanso Vieira mesmo, o que nos inspirou, ele morreu em 2000 em Maringá, tendo alucinações, pedindo a liberdade dele, a liberdade dos companheiros, a liberdade dos comunistas, né? E que não deixassem ele ficar preso porque ele não tinha culpa de nada. Então, veja, até o último dia de vida dele, ele carregou a ditadura nas costas. A gente viu no bloco anterior a reportagem da Malu, mostrando o tamanho do dossiê de uma pessoa que achava que tinha poucos documentos apenas em poder do governo, e na verdade tinha um livro imenso, né? Qual é a sensação de ser vigiado dessa maneira? Eu achava que minha ficha também era uma folhinha, né? E o que me apavorou é que tinha informações, no meio eu vasculhei esse arquivo do DOPS, talvez ninguém conheça melhor esse arquivo do que eu. Fiquei 2 anos mergulhado dentro dele ali, sabe? Na época que podia manipular à vontade, hoje já está mais reservada a coisa, né? A primeira marca que tem na minha ficha aqui em Curitiba é a volta de Expedito. O velho Expedito Rocha para Curitiba, a recepção dele na rodoviária. E você estava lá e... Eu que organizei, né? eu que organizei na época, né? Estava lá a minha participação no Comitê Flávia Schirling, estava lá a minha participação no CBA, no Comitê de Defesa Amazônia, reconstrução da União Paranista Secundarista, tudo. E tudo isso chegava ao governo como? Deduragem? Não, uma era falha de segurança também dos grupos que a gente fazia parte. É uma parte de pessoas muito jovens que tinha papel em cima de mesa em reunião, né? Estavam lá no arquivo.
né? Um número de telefone anotado, resumo do que foi a pauta que foi discutida, né? E o outro lado é a infiltração. Apesar que a infiltração a gente tinha consciência, mas de quem que era, e uma época então resolveu tomar atitude no próprio Comitê Brasileiro para a Anistia de preservar os 2 agentes da polícia que a gente tinha identificado. Se denunciasse, seria outros, né? Então, melhor os 2 de confiança, né? Daí ia fazer uma pichação, a gente botava eles para ir pichar com a gente, carregar balde de cola, né? Teve um aí deixa o nome dele para lá, que ele tá aqui na ativa, né? Ele carregou muito balde de cola, colando cartaz da madrugada contra a ditadura, né? Puxou muito muro do Círculo Militar, quartel da PM, a gente mandava ele, né? Então tem essa parte cômica, mas a outra parte não é nada cômica, porque ela é terrível, né? Porque a partir do momento que você vê o que aconteceu para trás, até 74, né? Depois volta tudo em 75, de volta com a perseguição ao partidão, que por sinal não pegou em armas, tinha pegado o caminho da luta política, de aliança com a burguesia nacional. O que tinha? Por que vão por cima do partidão? É porque tinha a própria disputa no meio também da ditadura. Tinham blocos ali dentro, né? E tinha um bloco que ganhou muito dinheiro com esse aparato paralelo de Estado. E esses não queriam que a coisa fosse desmantelada. É o mesmo pessoal que vai matar o Herzog para ver se gerava uma nova crise, né? Aí entra General Frota, e a briga que teve entre eles. O próprio Geisel teve que demitir a turma do Frota inteira. Eles não queriam abrir, né? Você pega a Operação Oban em São Paulo, está provado hoje que foi financiada até pela Liquigás e outras grandes empresas, consultoras. Imagina o que caía de dinheiro para manter esse aparato de repressão. E quanto que alguns ganharam? O Florimão foi assassinado, né? Eu acredito que tenha sido assassinado pelos próprios companheiros num iate. Ele não estava num barquinho de pesca, pescando, ele estava num iate, né? Pega um outro aí, que é um caso famoso, que era o Dr. Ney, era um capitão do exército. Esse cara se suicidou num quartel em Porto Alegre com 4 tiros. Como é que alguém consegue cometer um suicídio dando 4 tiros em si mesmo? Tá? Então teve uma faxina, né? Os mais os que passaram do limite em defesa do regime de arbítrio acabaram sendo assassinados e restaram um outro caso do Coronel Brilhante Uster, que hoje está sendo condenado e tudo mais. O que essas pessoas passaram precisaria de horas para ficar aqui falando, né? Já citou alguns fatos, né? Mas tem coisas muito piores que aconteceram dentro dos cárceres, né? Beto, você falou que a ideia é lançar, depois logo em seguida, um catálogo sobre esse episódio, esses episódios. Exatamente. Como a gente teve apenas 6 sessões e todas elas foram lotadas, devido ao trabalho com a mídia, divulgação e pelo o próprio tema, né, ter surgido assim no momento que o assunto foi rediscutido a nível de Brasil. Então, para não ficar só nessas 6 apresentações, nós resolvemos editar um catálogo do espetáculo, onde vai conter o texto todo na íntegra, fotografias, alguns depoimentos que a gente acha que são importantes de pessoas que viveram a época, a ficha técnica e um DVD com o documentário do espetáculo. Uma edição limitada, mas assim, para deixar um registro por mais tempo sobre esse espetáculo. Vocês acham que é importante deixar isso até por uma questão histórica? É importante porque, veja bem, a nível de registro sobre a ditadura, a única coisa que nós temos publicado é o próprio livro do Ildeu. Nós não temos mais nada a respeito. Aqui no Paraná, né? No Rio Grande do Sul, sim, em outros lugares, sim, artigos acadêmicos, como o Girard citou no primeiro bloco, mas a nível de Paraná, nós só temos o livro do Ildeu. Então, o catálogo vai servir como referência, não só para esse período dos anos de chumbo no Paraná, como também para o registro do espetáculo mexendo nesse contexto social, porque a arte cumprindo o seu papel, né? Tá certo. A gente vai para mais um intervalo e já voltamos com o Conversa com a Fonte. O programa Conversa com a Fonte está de volta e a apresentação da peça Memórias Torturadas no Festival de Curitiba nos fez trazer de volta a discussão sobre a ditadura militar, o golpe de 64.
E a gente estava conversando aqui com o Carlos Molina, e eu queria saber, Molina, a primeira vez que você foi preso, qual foi a sensação e por que você foi preso ou foi detido a primeira vez? Eu fui detido muitas vezes. Prisão, na minha visão, né? Posso até ter equivocado, é quando você fica um longo tempo num determinado local trancado, né? Eu tive um dia, 2, 3 horas, 4 horas. Quer dizer, foram 42 passagens que eu tive por delegacias e tudo mais, por módulos policiais, né? Mas por um curto período. Agora, a pior experiência que eu tive foi na greve da construção civil, onde eu fui sequestrado, apanhei, fui jogado atrás de uma viatura e ficaram rodando comigo 4, 5 horas, mais ou menos, e me ameaçando que eu ia sumir, que eu ia me matar. E foram me largar a pé e descalço para frente dos motéis, na rodovia dos Minérios, né? Essa foi uma experiência ruim. Outra experiência ruim se deu na Vila Pluma, na época da invasão da Vila Pluma, né? Os sem-tetos invadiram lá e nós fomos nos solidarizar. E acabamos nos envolvendo com aquela confusão toda. E ali também eu fui sequestrado uma outra vez. E o mesmo processo. A partir de 78, foram raros os casos de prisões mais demoradas. Teve o caso do Barbosa e do Andrade, que ficaram na PF. Teve o caso do Juvencio Mazzarolo, né? Que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Agora, o que faziam com a gente era detenção, por um curto período, né? Daí o CBA entrar no meio, as entidades de direitos humanos, né? E acabavam em 3, 4 anos e estavam para a rua. E alguma faziam, né? E alguma dessas vezes você teve medo de que não ia sair, de que... Foi essa porque eu fui sequestrado, fiquei encarcerado atrás de uma viatura, sofrendo ameaças de morte durante 4 horas. E fui abandonado na madrugada a pé na rodovia dos Minérios. Essa eu achei que eu não ia escapar. E tinha um tal de um diabo no tal de viaduto dos padres, que era lá o meu destino, que eles falavam, né? E era um lugar que tinha desova de cadáveres de bandidos comuns e tudo mais. Me juraram que eu ia ser mais um do viaduto dos padres, né? Esse período te deixou algum trauma, Molina? Eu tenho sequelas, eu tenho a síndrome do estresse pós-traumático, é um transtorno, né? Que virou síndrome de pânico e estou misturando, dá uma síndrome no meio, né? Eu tenho o transtorno do estresse pós-traumático nível 5. O que vem a ser isso, trocando? Eu tenho que me controlar muito para que a realidade não se confunda com a minha memória, né? Então, quando você passa por períodos muito terríveis, né, envolvendo pessoas, você acaba, se não tomar cuidado, né, se controlar muito e saber peneirar a realidade do que é o resto, você pode ficar uma figurante social até, né? Porque quando você é espancado, é perseguido, é seguido, você tem tua casa invadida, eu tive minha casa invadida, né? É fotografado na rua. Você acaba tendo que tomar, durante um longo período de tempo, que não foi o caso da minha geração, são pessoas que começaram... Nós começamos a militância quando todo mundo tinha parado, 72. Você começar a militar, um período que quem estava militando ou estava preso, ou estava morto, só faltava um parafuso, que é o meu caso, né? Vou ter muita coragem, né? Então eu comecei em 72. Quando eu comecei minha militância política, não tinha mais ninguém para rua, ninguém estava gritando. É difícil para a pessoa voltar ao mundo real, né? Você teve descobriu muitos documentos que mostram isso, os traumas que esses presos políticos tiveram. A começar pelo Molina, a gente encerra a peça citando o Molina, que ele foi fichado até a década de 90. Não, fui descobrir, não é paranoia, né? Até hoje, acho que até hoje. Então existe uma linha infindável de casos, né? De pessoas que começaram a falar sozinhas na rua. Tem até casos interessantes de jornalistas que fizeram crônicas, né? Matérias de pessoas que falavam sozinhas na rua e quando se via a história dessa pessoa, eram pessoas que tinham passado pela ditadura e tiveram um desequilíbrio anos depois. Agora mesmo, esses dias foi descoberto um ex-combatente da Guerra das Malvinas como um andarilho no Uruguai. Saiu da Argentina a pé depois da Guerra de 82, há 30 anos atrás, e virou andarilho até hoje. Louco. Sim, porque passou exatamente, ocorreu essa questão do estresse pós-traumático, né? Então é muito comum, parece que tal como a história das torturas é as síndromes e a tortura psicológica. Por isso que eu digo que é bem pior do que a corporal. E embora tenha havido indenizações, né, isso não tem nada que pague isso, né? Falar só um pouquinho em cima disso, né? Por exemplo, tem pessoas que passaram por coisas piores, iguais às minhas, né, que eu vivi, que foram
para o tratamento químico, psiquiátrico. Não, meu tratamento foi manter meus amigos, continuar participando da vida em sociedade, né? E tentando contribuir para que esse mundo melhorasse. Se você passa uma experiência muito ruim e se tranca dentro dessa experiência, você com certeza vai estar fadado se bobear até o suicídio. Porque quando você é barbaramente espancado, né, por crime de pensamento, foi o meu caso, fui espancado 6 vezes, né? E aqueles que ficaram já na cadeira do dragão, pendurados num pau de arara, com o corpo encharcado, um saco molhado no rosto e levando choque nas partes íntimas, né? O que esse cara pensa do ser humano, de um sistema que gera uma monstruosidade dessa? Se a pessoa souber diferenciar uma coisa da outra, né, ela enlouquece. E um grande mito, né? Os americanos vieram para cá para ensinar a tortura no Brasil. Acho que eles vieram para aprender. A tortura está aqui desde o quê? A Guerra dos Bárbaros, o Massacre dos Índios. Aí 300 anos de escravagismo e senzala e tronco e porrete, né? Quer dizer, a nossa tecnologia em torturar pessoas é muito grande, né? Muito grande, né? Beth, o preparo desse espetáculo levou vocês a ficarem praticamente presos no presídio do AU durante 1 mês, né? Exato. Como é que foi esse período para você, especificamente? A primeira impressão é densa, né? O local é diferente, lógico. Então tem uma energia mais densa. Foi um susto. Até nós nos acostumarmos, levou assim 1 ou 2 semanas. Tanto que eu evitava de levar a comida, o alimento da produção para dentro da penitenciária, né? Por quê? Justamente por causa dessa coisa, do fator energético, que eu sou muito ligada com isso. Eu queimava meus incensos lá dentro, né? E por sentir essa densidade, não ter energia elétrica, a gente está trabalhando com luzes de lanternas, né? A precariedade da estrutura e a energia que ela encerra, justamente por ser uma penitenciária que tem 100 anos de história ali dentro, né? Então, eu até evitava, conversava com o Gerard e dizia assim, eu acho que eu não vou trazer o lanche da equipe aqui dentro, né? Vamos fazer um piquenique lá fora, alguma coisa, para não misturar as energias. Aí foi que 1, 2 semanas, queimando bastante incenso, meditando. Lavando o chão. Lavando o chão, jogando um sal grosso ali. A gente conseguiu ficar mais confortável, né? Em 1 mês, acabamos acostumando e a penitenciária do AU virou mesmo a nossa segunda casa. Mas se me permite invadir um pouco a conversa, eu acho que não foi o sal grosso, não foi o exorcismo daquele local é essa peça. Acho que exorcizaram o local foi com a peça, né? Esperamos, né? E você chegou a ouvir barulhos ou imaginar que está ouvindo alguma coisa em função a imaginação é sempre muito fértil, né? Mas o ambiente é pesado. Então, assim, eu sou muito sensitiva com relação a essas coisas. Sensível, sou um para-raio, então eu sinto mesmo, né? Algumas pessoas da equipe também. E aí entra todas as lendas sobre os fantasmas da penitenciária. Aí você acaba ficando um pouco mais sensível aos ruídos, mesmo que de repente sejam as pombas que lá por habitam e ficam passeando, ou qualquer outro tipo de animal. Você fica mais sensível a esse tipo de coisa justamente porque o ambiente ser denso e vir somado com as lendas, com as histórias que cada um tem para contar, né? E a energia das pessoas que estiveram ali, que elas ficam como que plasmadas nas paredes, né? Gerard, como é que você trata nesse espetáculo a questão dos parentes dos presos? Eles tinham relação, eles podiam ir, relacionamento com os presos, eles podiam entrar no presídio? Depois que foi comandado o presídio pelo Major Eliseu Ferraz Furquim, que é um nome que a gente cita exaustivamente na peça, por merecimento. Ele defendeu os presos políticos várias vezes, quando houve invasão da Polícia Militar. Ele foi homenageado por Tortura Nunca Mais, é bom citar. Ele é uma figura exponencial que tem que ser relevada. Embora pertencesse ao aparato estatal, ele estava a favor dos direitos fundamentais e humanos. Então, depois que ele começou a operar o presídio, ele deu certas, entre aspas, regalias, como cozinha própria, mantimentos de boa qualidade, puderam começar. Os presos políticos liam Marx, Engels, Marcuse, tinha um violino, o Osiris Boscardin tocava violino lá dentro, então começaram a ter uma vida um pouco menos sofrível lá dentro. E as visitas começaram a ser
correntes, né? Onde trazia-se as notícias de fora para dentro, de dentro para fora. E tem até histórias de romances que aconteceram ali por conta dessas visitas. Porém, é sempre muito duro, é sempre muito árduo, porque tem esse lado que a gente pode até transformar em uma parte romântica da história, né? Com os devidos distanciamentos poéticos, mas tem a questão da tortura, que a ferida já estava aberta. Já estava aberta. Veio o bálsamo, né? Mas a ferida está lá. Mas não cura. Se até hoje não curou, não cura. E também tem o ressaibo de tudo isso, né? Que é a nossa geração de hoje, a minha geração, de quem tem menos de 30 anos, não saber o valor que tem a democracia, né? Ressaibo dessa época de chumbo que nos tirou as nossas liberdades. Beth, vocês estão com esse material desse espetáculo num site, estão na internet, para quem quiser ter mais informações. Exato, memoriastorturadas.com é o nosso site, lá tem algumas fotos de making of, alguns vídeos também feitos tanto pela produção quanto pela imprensa, à medida que nós vamos recebendo depoimentos também de familiares dos presos políticos, depoimentos emocionados, a gente recebeu ligações, inúmeros e-mails, a gente vai postando e atualizando o site que vai ficar, enfim, para ser discutido o assunto, se for necessário. Um manifesto. Um manifesto da arte cumprindo o seu papel social. Para terminar rapidinho com vocês acham que o presídio do AU deve ser demolido, deve ser implodido? Qual a sua opinião, Beth? A gente sabe que ele vai virar um complexo judiciário. Eu acho que ele devia ser preservado como patrimônio histórico e ser ali um grande museu e até mesmo para uso de locações, que o Brasil inteiro utiliza a penitenciária do AU para rodar filme. Agora, o primeiro espetáculo feito dentro de uma penitenciária no Brasil foi o nosso. Enfim, para ficar com uma grande locação, porque o Brasil inteiro precisa disso, a arte precisa. Gerard, o que você acha? Acho que tinha que ser tombado. Tinha que tombar aquilo e deixar só para a gente fazer arte e lembrar a ditadura. Tinha que ser um memorial da ditadura. Tinha que ser um memorial. Vamos propor isso, Molina. Um centro de liberdade. Vamos fazer isso. Vamos falar com o Tribunal de Justiça, vamos fazer um movimento, fazer um projeto de lei de iniciativa popular. Agora tem a vantagem do AU, que foi um presídio, né? Os anarquistas, no começo do século XX, eles iam parar em manicômios. Era o destino ainda mais piorado. Ali foi o manicômio. Foi também, ali foi o sanatório. Então foi isso também já lá um dia, né? Então... Ali passou os anarco-sindicalistas também um dia, né? Você acha que ele deve ser preservado? Eu acho que no mínimo uma parte dele, como foi feito em São Paulo, né? Que tinha o Carandiru e uma parte foi preservada, eu acho que no mínimo uma parte dali também devia ser mantida, né? É impossível manter tudo aquilo. Eu acho que não vai. Ainda mais que a justiça precisa num espaço. Não vamos deixar. Agora, a nossa luta talvez seja para que mantenha um espaço. E por que não a ala que estavam os presos políticos? Né? Pois é. Então tá bom. Eu gostaria de agradecer a participação do Carlos Molina no Conversa com a Fonte de hoje. Eu que sou grato. E também agradecer ao Gerard Raja, diretor da peça Memórias Torturadas. Qual o nome completo da peça? Memórias Torturadas, a Ditadura e o Cárcere no Paraná. O nome é bem grande, mas a história também é bem interessante. E a Beth Capone pela participação no Conversa com a Fonte. Se você quiser rever esse programa, entre no nosso site otv.tv.br. Nós ficamos por aqui. Até a semana que vem.